Olá, queridos alunos. Hoje vamos continuar com o projeto Compreendendo a Doutrina Espírita, no sentido que todos vocês possam entender o que o mundo espiritual nos apresentou e nos informou. E para começar, sempre os instigando a pensar e refletir, eu lanço o seguinte questionamento: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novos vídeos e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like. Falando sobre a formação dos mundos, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Dessa forma, vamos começar pela pergunta que nós fizemos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Essa pergunta é a questão 37 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos esclarecem a Kardec que é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus, ou seja, não seria efeito, seria também uma causa. Então, existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ou seja, por mais que a gente tente remontar o início, sempre tem alguma coisa antes. Porque a eternidade é assim, ela não tem início e não tem fim, ela simplesmente é eterna. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Seria muita pretensão achar que o acaso formaria todo esse universo, toda essa criação que nós podemos observar, ainda mais hoje, com a ciência tão evoluída a ponto de mandarem telescópios para os espaços e ver a imensidão de estrelas, de astros, de planetas e achar que isso tudo foi obra do acaso. Não, os Espíritos esclarecem que não foi obra do acaso, foi obra de uma inteligência e essa inteligência, como nós não temos como fazer isso tudo, nos leva à conclusão de que é obra de Deus. Então, se chegamos à conclusão de que não é obra do acaso e sim a obra de Deus, como Deus criou o universo? Os Espíritos esclarecem a respeito do modo de formação dos mundos, e o que se pode dizer e compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Falamos na aula passada sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria cósmica primitiva e da qual as combinações formam os mundos e os seres. E o universo é a condensação dessa matéria, ou seja, desse fluido cósmico universal. E quando a gente fala em condensação, a gente fala em quê? Em tornar mais denso, espessar. Aquele fluido que nós vimos na aula passada, que ele é tão etéreo e tão sutil que nos escapa aos sentidos, ele vai se condensando até formar a matéria que nós conhecemos, a matéria que nós podemos perceber pelos nossos sentidos. Então, perguntado se seriam os cometas, como na época se pensava, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação, responderam que estava correto, ressaltando que absurdo, porém, era acreditar-se na influência deles como vulgarmente lhes atribuíam, eis que todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Podemos observar o nosso mundo, as marés, sendo influenciada pelo quê? Pela Lua. Então, a maré cheia, a maré vazante são influenciadas pela Lua. Agora, como ele bem ressalta, os astros, as formações no universo não influenciam em nada no homem, em nada no destino do homem. Não adianta olhar as estrelas para ele tentar ver o futuro, o que será do amanhã. Eles nos declaram e nos mostram que eles influenciam fisicamente, mas nada tem a ver com influência nas nossas vidas, nos nossos destinos. Então, como foi criado o universo? O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade, na plenitude da sua vida. Não. O poder criador nunca se contradiz. E, como todas as coisas, o universo nasceu criança. A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão,
diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Ou seja, o universo não simplesmente foi criado dessa forma. Não, foram necessárias transformações, combinações, aglomerações, reações, até que tudo isso que nós hoje podemos constatar fosse criado. E aí se foram 13,8 bilhões de anos para a gente poder chegar ao ponto que nós chegamos. Reafirmando aquilo que nos foi dito pelo cientista. A natureza não dá saltos. Não dá saltos. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, nada se constrói instantaneamente. Tudo é um longo processo de construção. A base da construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal, já falamos sobre isso, igualmente chamado de matéria cósmica primitiva. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. No fluido cósmico encontram-se as forças inerentes que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variáveis segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas atômicas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente ou dessas forças são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Então, conforme essa matéria vai se combinando e vai se transformando, essas forças também vão sendo geradas. Ou seja, essas forças elas têm a sua origem no fluido cósmico universal, nessa transformação. E os cientistas, não distante do que os espíritos esclareceram, também falam da formação do universo. E eles revelam, na teoria mais aceita pela comunidade científica, que surgiu de uma singularidade, um ponto infinitamente pequeno, quente e denso, e que houve uma expansão inicial denominada Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Após esse momento inicial, aconteceu a inflação, período em que o universo se expandiu a uma velocidade inimaginável. Após a inflação, o ritmo de expansão diminuiu consideravelmente, mas está acelerando novamente desde então, graças à misteriosa força da energia escura. Então, um ponto singular, que não falamos que é o início, mas sim o que a ciência já conseguiu concluir, que desse ponto inicial houve uma explosão, seguida de uma expansão numa velocidade muito grande. Olha aí as transformações acontecendo para que desse origem ao nosso universo. Depois essa velocidade já alcançou uma gama de transformações, essa velocidade diminui e logo após ele volta novamente a crescer, só que numa velocidade menor. Então isso é a conclusão dos cientistas. Mas sabemos, através dos nossos estudos, que tudo é formado por átomos. Mas como surgiu esse primeiro átomo diante dessa imensidão que falamos anteriormente? Tudo é composto por átomos, que por sua vez são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Nos instantes iniciais do universo, os átomos não existiam. Havia uma sopa cósmica de quarks, elétrons, fótons e outras partículas subatômicas que não estavam unidas, então estava tudo disperso nesse fluido. Nesse momento, quando os quarks tentavam se unir para formar prótons e nêutrons, eles eram arremessados para longe pelos fótons e que com altíssima temperatura estavam descontrolados. Conforme o universo foi se expandindo, como falamos inicialmente, a temperatura foi diminuindo e aí criando condições necessárias para que eles pudessem se aglomerar. Então, somente quando o universo tinha 1/100º de segundo de vida, os quarks conseguiram se juntar para formar os prótons e os nêutrons. E somente cerca de 3 minutos que os núcleos dos átomos se formaram. Olha a complexidade da formação do primeiro átomo. Estamos falando só do primeiro átomo, o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. Seu núcleo tem apenas um próton e há somente um elétron orbitando em torno desse núcleo. Então falamos dessa complexidade toda para formar um átomo de hidrogênio. Mas e os demais? Da onde surgiram? Em condições muito especiais, como em uma estrela que possui uma massa muito grande, ocorre um grande efeito da gravidade sobre a matéria presente nela. Olha a gravidade aí, um efeito da transformação do fluido cósmico universal. Então existe um efeito muito grande da gravidade sobre a matéria presente nela, inclusive sobre os átomos de hidrogênio, que é o elemento mais abundante nas estrelas. Em vez de termos átomos isolados, cada um com seu próton associado a um elétron, porque numa estrela isso não acontece, não é exatamente assim. Nós temos vários átomos de hidrogênio, mas não é cada um com seu núcleo
e com um elétron circundando em volta desse núcleo. Não, o que acontece ali é uma compactação dos átomos, fazendo com que os elétrons formem um fluido eletrônico, ou seja, temos os núcleos juntos e os elétrons formando esse fluido eletrônico em volta do núcleo. Então ocorre uma compactação dos átomos, fazendo com que os elétrons agora formem um fluido eletrônico e os núcleos atômicos, por sua vez, ficam próximos uns dos outros, circundados por esse fluido, formando um estado da matéria denominado plasma. E à medida que a estrela vai consumindo o seu hidrogênio, dependendo de sua massa, outros elementos começam a ser formados no processo de fusão. Já que esses elétrons não estão ligados cada um ao seu núcleo, existe assim uma compactação, como temos energia suficiente, ocorre a fusão dos núcleos atômicos. Então, dependendo da sua massa, outros elementos começam a ser formados no processo de fusão, como carbono, nitrogênio, oxigênio, e a partir daí, para formar núcleos mais pesados, é necessário fornecer mais energia do que é liberada na fusão. Isso ocorrerá apenas em situações especiais, como nas chamadas supernovas. O que é a supernova? Quando estrelas de massa igual ou superior a 1,38 vezes a massa do Sol consomem grande parte do seu hidrogênio, não há produção de energia suficiente para manter o plasma expandido frente à gigantesca força gravitacional. Então vamos analisar o seguinte, no início nós tínhamos o quê? O núcleo de hidrogênio, com os elétrons gravitando em torno desses núcleos, formando um estado denominado plasma. Só que começa a acontecer a fusão desses núcleos, dando origem a átomos mais pesados. E quando isso vai acontecendo, o plasma ele já não consegue se manter, porque ele conseguia naquele estado inicial, onde havia só átomos de hidrogênio. Então, não havendo produção de energia suficiente para manter o plasma expandido frente à gigantesca força gravitacional, a estrela entra em colapso. Esse processo culmina em uma explosão que denominamos de supernova, liberando para o espaço os núcleos atômicos forjados na estrela, além do hidrogênio residual. Em alguns casos, parte dessa matéria ejetada pode se reunir novamente, formando estrelas menores, ao redor das quais planetas podem surgir. Foi o que aconteceu com o nosso sistema solar e assim todos os átomos presentes nos nossos corpos e em todos os materiais existentes em nosso planeta já estiveram no interior de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Então, da mesma forma que essa estrela entra em colapso e morre, novas estrelas estão surgindo. Então, por isso que eu falo que supernova é o nascimento de outras estrelas, porque a partir dessa explosão nascem novas estrelas. Nessas condições, existe energia suficiente para fazer a fusão dos núcleos atômicos. Então, os materiais que nós encontramos, inclusive no nosso corpo humano, foram forjados dentro de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Então falamos que o primeiro átomo formado foi o hidrogênio, a estrela entra em colapso pela formação de novos núcleos atômicos, núcleos mais pesados. O que difere um átomo mais pesado de um átomo de hidrogênio, já que é a fusão de átomos de hidrogênio que dá origem a outros átomos mais pesados? Simplesmente os átomos diferem-se entre si pelo número de prótons, elétrons e nêutrons. Essa é a diferença de um para o outro. Logicamente, cada vez que você tem um número atômico diferente, você vai ter propriedades diferentes daquele novo elemento criado. Então, em 1869, Mendeleev escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Na época, foi constatado cerca de 63 elementos. E Mendeleev os organizou em função da massa atômica de seus átomos, estabelecendo assim as famílias e grupos. Ele criou a tabela periódica, que atualmente é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas horizontais, cada uma chamada de período, e os elementos pertencentes ao mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons. Ele dispôs os átomos por famílias na vertical e nas linhas horizontais, os átomos pertencentes a cada família com o mesmo número de camadas eletrônicas. Observem, fica a questão. Os espíritos não sabiam que nós íamos descobrir esses outros elementos? Será que não? Claro que sim. Por isso, lá em uma das questões anteriores, é falado que foi dado ao homem a ciência para o progresso dele. Eles sabiam que o homem iria chegar a essa condição. Tenta imaginar os espíritos revelarem todas essas informações numa época em que o homem ainda não tinha conhecimento, só tinha conhecimento de 63 elementos. E hoje, como foi nos colocado, já temos 118 elementos e com certeza virão outros tantos que ainda é limitado para a ciência esse conhecimento, mas que o mundo espiritual a conhece. Por isso nos foi mostrado que é nos dada a ciência para o nosso progresso. Na medida que vamos progredindo, na medida que vamos descortinando, na medida que vamos levantando o véu de nossa ignorância, vamos descortinando essas verdades.
num processo lento, gradativo e contínuo. Então, o nome da tabela periódica foi dado em função da periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. As famílias, ou seja, as colunas da tabela periódica, são elementos com as mesmas propriedades. Então, nós temos ali os metais alcalinos terrosos, temos ametais, temos os gases nobres. Isso tudo mostrando o quê? Que apesar dos números de camadas eletrônicas diferentes, eles repetiam as suas propriedades e aí eles foram agrupados em famílias. E tudo se originou do primeiro elemento. Então, com base em tudo isso que a gente falou agora, essa foi a criação universal. Sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Essas leis que presidem a história do cosmos presidem igualmente a destruição dos astros. Porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Então, um mundo completamente formado pode desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe, renovando Deus os mundos como renova os seres vivos. E essa questão é a questão 41, onde ele pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então observe que isso foi falado em 1857 e é tão atual, tão verdadeiro isso que viemos saber na atualidade, estamos discutindo, você vê que foi nos revelado uma pincelada lá atrás, onde o homem tinha alguma percepção a respeito disso. E ele afirma categoricamente dessas constantes transformações, das explosões constantes e formações de novos mundos, né, aproveitando aquele material, criando e recriando outro incessantemente. Mostrando que Deus não se contradiz na sua criação. Tanto nós somos criados para progredir, mas os mundos também progridem. E nós vamos ver que a Terra não foi criada tal qual ela é hoje. Ela sofreu uma série de transformações para ela chegar ao estado de habitabilidade do nosso corpo físico. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de uma matéria postada no YouTube mostrando todas essas transformações que vieram desde o Big Bang até os dias atuais, mostrando quantas transformações foram realizadas até que a Terra chegasse ao estado de habitabilidade da espécie humana. E aí Kardec também ficou curioso em relação a saber quanto tempo que durou a formação dos mundos e da Terra, por exemplo. E os espíritos disseram que nada podem dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número dos séculos dura essa formação. Porém, os nossos cientistas, eles já chegam a um número. É claro que os espíritos esclarecem que a gente está divagando. Isso aí é uma informação do nosso mundo que nós estamos nos referindo, né? Não da construção do universo. Isso é o que ele nos diz. Do nosso mundo nós temos como detectar graças à ciência. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Então vamos observar que na época de Kardec existia uma limitação muito grande ainda da geologia. Ela evoluiu muito de lá para cá. Por isso que hoje ela tem condições, analisando as camadas da Terra, o nosso solo, dizer quanto tempo nós temos. E os cataclismas que essa Terra sofreu. Os eventos que alteraram o clima, alteraram a sua construção, alteraram a formação de regiões, estão registrados nesses estudos geológicos. Então, sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história de sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Então, hoje nós falamos de ciência. Quando nós falamos do tempo que nós temos, estamos falando que a ciência já descobriu. Por isso que eles tornam-nos a afirmar: foi nos dado a ciência para o nosso progresso, e tudo no seu tempo nos será revelado
através da ciência. Não será um passe de mágica ou uma psicografia te falando isso. Não, nós iremos descobrir num processo de progresso. A ciência está progredindo em passos largos na atualidade. Então note que os espíritos, como foi falado na aula passada, eles têm limitações de conhecimento. E até aquela época, o conhecimento que a ciência tinha um limite. E se vocês tiverem a curiosidade de ler a Gênese, ela fala sobre a criação dos planetas, dos astros, dos cometas, das estrelas. E é muito interessante porque não está muito longe do que a ciência descobriu. Então, trazendo uma pincelada para vocês, os planetas são assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas foi a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita, e que no lugar que ocupa tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e por efeito das mesmas leis adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que a gerou, como sucedeu a esses com a relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram o fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de transição do mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou-a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Olha ele falando da criação da Lua, como ela foi criada e o quão importante ela é. Assim como observamos, a doutrina espírita não se furtou em tratar de assuntos tão complexos quanto a ciência, quanto a formação dos mundos. Ao invés de criar fábulas, criar alegorias para mostrar ou entrar em contradição com a razão, ela trouxe à lume aquilo que efetivamente hoje a ciência está a descobrir. Daí surge a beleza da doutrina espírita, daí surge o interesse de todos nós de compreender aquilo que nos foi dito pelo mundo espiritual. Observem, os espíritos se esforçaram em nos trazer todas as informações. E olhe, numa época em que a ciência não estava tão adiantada, tão aguçada, e que hoje está a descobrir coisas que foram abordadas bem antes, lá no passado, na época de 1857. Eu fiz muito essa data porque é importante. A ciência estava ainda dando passos muito lentos na descoberta das coisas e a doutrina espírita vai e coloca com muita clareza. É claro que a percepção disso recebeu uma série de resistência por parte da ciência da época que não poderia jamais imaginar tudo isso que hoje a ciência está comprovando, trazendo alicerce essas informações, demonstrando que o mundo espiritual corrobora sempre com o progresso do homem. É claro, nunca esquecendo, alinhado à ciência, elemento que foi dado ao homem para ele descortinar essa verdade. Não revelou nada extraordinário, mas na medida que você vai progredindo, ele vai te apresentando novas informações. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Sabemos que é um assunto complexo, de difícil compreensão, porque trata-se de ciência, muita ciência, diga-se de passagem, mas nada que um leitor mais interessado não possa chegar às conclusões de que essa doutrina traz para você as verdades que outras não te puderam fornecer, ou que criaram ficções, ou que criaram alegorias, ou que criaram fábulas. Não é este o propósito da doutrina. O propósito da doutrina é descortinar a verdade para que todos nós tenhamos responsabilidade e possamos compreender o que somos, como fomos criados, qual a finalidade e para onde iremos. Esperamos ver vocês no nosso próximo encontro.